né? E está sendo uma oportunidade de aprendizado para todos nós. A Arém, ela é uma rede de empreendedorismo no Nikkei e a gente conseguiu e consegue enxergar que falar de cultura japonesa não necessariamente só para descendentes, né? Hoje nós temos não Nikkeis que conhecem tão bem a cultura, às vezes até mais que nós descendentes. Então, por isso a gente tem chamado esse movimento de uma comunidade Nikkei, né? E abraçar, né, todas essas realidades, né? E a ideia desse congresso é da gente poder dar voz em certa medida, né, trocar experiências com a geração que está chegando, vocês, né, e até os mais novos, né, Yukari. Há muito dessas gerações que estão passando e essa busca, né, da gente poder manter a cultura e os valores da comunidade. Então, sejam muito bem-vindas, né? A gente vai conversar de temas que não são fáceis, não são simples, mas eu acho que o pouco que cada um puder contribuir, acho que já ajuda muito, né? E o voluntariado, acho que é uma primeira escola para todos nós, né? Então, todos nós somos voluntários, então, nossa gratidão a todos, né, por estarem cedendo o tempo de vocês para estarem com a gente. Oi, Harumi, boa noite, como vai? Oi, tudo bom, Nomura-san? Seja bem-vinda. Arigato. Nós vamos utilizar uma ferramenta que chama EduPulses, que nós vamos interagir com o celular. Se vocês pode ser pelo computador ou pode ser pelo celular. Se o celular fica mais interessante da gente poder interagir. Para quem for usar só um device, só um dispositivo, vocês podem digitar essa informação, app do pulses.io e esse PIN, que o aplicativo ele vai acessar a atividade com vocês. Quem tiver dificuldade pode levantar o braço aqui para a gente poder ajudar vocês. Tudo bem, pessoal? Conseguiram? Então, sejam muito bem-vindos, né, à nossa Conferência Internacional para os Jovens, da nossa comunidade. Prazer estar envolvido, comprometido, né, Harumi? Quando a gente fala assim, né? A gente faz um pouco de tudo, né? Aqui no Brasil, cabeceia, defende o gol, sabe o cara? Bate o pênalti, então a gente joga em todas as pontas, né? Me apresentar, sou Eduardo Nomura. O pessoal me conhece na comunidade como Nomura, né? Eduardo tem bastante, né? Nomura já é menos. Então a gente procura um nome, né, que se posicione, né, galera? Mas enfim, eu trabalho muito com o que a gente chama de design de experiências, né? Dinâmicas de grupo. Trabalhei já com gerenciamento de projetos na área de tecnologia. Mas eu gostei muito da tecnologia humana, né? Então, a gente vai viver algumas experiências aqui, com base nas conversas, sabe, Malena? Não tem certo, não tem errado, né? Tem pontos de vista. E a ideia é que a gente vivenciar essa experiência, né? Nós estamos programando 4 sessões online, né? Duas antes do evento, uma atividade presencial no evento e duas após, né? E o objetivo desse encontro primeiro, integrar, né, vocês aqui, os participantes, conhecerem um pouco e identificar, né, duas coisas que é importante para o nosso trabalho. As ideias que nascerem, que crescerem e dão vontade de continuar, né, o que é legal e que funciona bem, né? Mas também a gente identificar o que pesa, o que trava, o que cansa, né? Dentro de uma observação, isso a gente não tem números ainda, né, Hideo? A gente está vendo muito CAICANs fecharem, grupos se encerrarem, né?
E a gente quer entender, né? Quer entender tudo isso e pensar junto, né? Como é que a gente pode se alavancar. Então, hoje é um encontro de integração, né, dos participantes, mas também da gente ter um pouco de clareza a partir da perspectiva de cada um de vocês, essas iniciativas, né, e como a gente pode dar os primeiros passos para avançar, nessa jornada. Tudo bem, pessoal? Né? E eu vou exercitar um pouco também, o que a gente chama de parafrasear, sabe, Yukari? E aí, de vez em quando, eu vou pedindo para vocês, o que que vocês entenderam, né, do objetivo e do resultado? Até para eu checar se como que está a minha comunicação e se eu estou conseguindo passar essa informação para vocês. E o cara, como que você entendeu, né, nossa sessão de hoje, os nossos objetivos? Hola, buenas noches. Bueno, yo por suerte entiendo portugués, entonces entendí que queremos entender del por qué ahora hay, o sea, cuál es la situación de la comunidad o de las agrupaciones Nikkei que existen, ¿verdad? Porque existe un problema de que hay muchos grupos que se están cerrando y queremos saber el por qué, o sea, cuál es el motivo o cuál es la situación que está viviendo cada grupo en Nikkei, Perfeito. más o menos. E uma coisa importante, cara, eu sempre compartilho, né? Mais do que uma boa solução, é a gente poder diagnosticar bem o problema. Porque se eu não diagnostico bem, se eu não dou uma clareza, qualquer esforço para gerar ideia depois pode às vezes não entregar valor. Então, esse esforço da gente poder identificar o problema, ele é muito importante no processo. E aí, gente, queria fazer alguns acordos com vocês, né? Tanto nessa sessão, nas próximas, enfim, e no nosso convívio. E esses acordos é uma página que pode ser escrita, tá, Malena? Não é, a gente fala assim, ah, é só isso, né? Podemos construir junto a partir da necessidade de cada um de vocês. Acho que primeiro é respeito, né? Ninguém é dono da verdade, todos nós temos um ponto de vista, então é importante a gente ter o espaço da escuta, né? E o do acolhimento, desse ponto de vista. Nesse encontro, é muito importante que a gente tenha coragem, não tenha medo, tá? Seja honesto, sabe? Não tenha que ter medo de falar ou medo de expor, né? E muito importante, o cara, esteja preparado para desconstruir e reconstruir talvez alguns conceitos que possam surgir. Estejam abertos. Eu queria pedir isso para vocês. Claro que cada um tem seus valores, tem seus pontos de vista, mas se permitam, né, ter esse espaço. E cuidado, a gente chama até de omotenashi, né, esse respeito com o outro, tá? Com o tempo, vocês vão viver atividades aqui, né? Não é tipo uma plenária que a gente vai ficar falando, tem dinâmicas, e essas dinâmicas têm tempo, né? Então, sempre procurem respeitar o tempo, equilibrem o tempo entre os momentos de diálogos de vocês, do grupo, né? Permitam pessoas também compartilhar experimento, né? Então, tenham esse cuidado, né, com o colega ou parceiro. Tem algo mais que vocês acham importante para que durante o nosso processo seja, que eu falo assim, Malena, assim, o que é inegociável, né? O que que é importante que não poderia faltar para esse momento nosso? Perdón, no sé si entendí la pregunta. ¿Qué cosa no puede faltar para que É, podamos estar? convivência, convivência. Em, Creo que es bastante completo, ¿no? Pero sí, más que nada la apertura, ¿no? De Ok, escucha, me parece. escuta, né? Sim. Que é esse respeito, né? E esse cuidado para a gente poder se colocar. Então, Nomura-san, ah, Nomura-san, posso acrescentar uma coisa? claro, vontade. Eu acho que tudo que você colocou tá perfeito. Eu só, eu só colocaria, acho que mais uma. Eu acho que gratidão.
Ah, A perfeito. gente, a gente entrar com esse espírito de gratidão pela oportunidade de estar aqui e poder aprender com o outro, né? Eu acho que se a Perfeito. gente coloca, trazer esse sentimento, a gente já abre muitos caminhos para esse diálogo. Então, Não, acho que perfeito. eu só acrescentaria, acho que mais esse, só para complementar mesmo, mas tá muito bom o que você colocou. Perfeito. Então, no nosso próximo encontro, temos gratidão, tá? E fiquem à vontade, vai ser uma página, um espaço aberto para a gente trabalhar, tá? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Talvez eu acrescentasse mais um ponto que Hum, eu vejo, assim, como eu vivo dentro dos Caicãs, né? Parece que é meio básico, mas comunicação é importante, né? legal. Apesar de a A gente gente, estar aqui para isso, né? De repente, se botar um ponto comunicação, que a gente tem respeito, coragem, cuidado, mas muita coisa, se a gente não comunicar, acaba passando ou despercebido, ou alguma boa ideia acaba sendo esquecida, né? legal, legal. Vamos colocar, tá? Comunicação também para a gente. Espaço de escuta, né? Às vezes até o silêncio, né, Rideu? Em algum momento que acontecer, tá comunicando algo com a gente. Então, a gente ter essa sensibilidade nesse espaço. E uma comunicação, Rideu, importante, que é essa interna, de você com você mesmo, né? Então, se permita dar esse tempo. Vocês vão perceber que muito do que a gente vai fazer, Rideu, vai, em certa medida, não de forma declarada, mas oferecer esse momento de autoconhecimento de vocês com vocês mesmos. Então, fiquem bem à vontade nesse espaço. Obrigado, gente. E para a gente começar, eu queria convidar vocês. Eu vou colocar vocês em duplas, tá? Mais ou menos 3 minutos, vão ser 3 rodadas, com pessoas diferentes, tá, e o cara? Então, assim, a gente chama Deus um vai encontrar alguém com vocês, tá? E eu vou deixar essa tela aqui compartilhada para vocês responderem essas 3 perguntas, né? Como é que você está chegando? Tá? Se está cansada, se está agitada. O que que você espera desses nossos encontros e dessa sessão, né? E como você pode contribuir para essa experiência, tá? Eduardo, nós vamos fazer uma dinâmica agora, né? De 3 minutos. O que que você entendeu, né? Que vai acontecer nesse espaço de diálogo, né? Que o Rideu até colocou aqui. Eu Boa acho que a noite. gente tem que mostrar o nosso ponto de vista, né? O que que a gente espera aprender nessa sessão com todo mundo, tentar receber o máximo de informação possível e também o que que a gente pode trocar de experiência, o que que a gente pode falar, o que que a gente pode mostrar o que a gente viveu, como que a gente pode também agregar esse conteúdo para todo mundo, né? De Sim, uma certa forma que a gente venha com uma cabeça aberta, independente de como a gente está chegando, se a gente está cansado, se a gente está frustrado ou se a gente está super bem, mas que a gente aprenda com essa troca de informação com todo mundo, né? De áreas diferentes, pensamentos diferentes e tudo mais. beleza. Obrigado, Eduardo. Tudo bem, pessoal? Então, não precisam fazer nada, vocês vão ser movidos, né? Eu vou brincar de teletransportar vocês para as salas, tá? E aí, fiquem à vontade para conversar. Essa tela vai ficar exposta, tá, Eduardo? Né? Caso vocês esqueçam, para vocês se conhecerem. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, 3 rodadas, 3 minutinhos cada rodada. Por enquanto, eu vou colocar o trio aqui, né? E fiquem à vontade para conversar. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente roda de novo, tá? Tchau, tchau. Olá, Nomura-san. Oi. A gente Caiu? pode ser par? Ninguém, não tinha ninguém na minha sala. Ah, vamos fazer par. Como você está chegando? Eu tô chegando muito hiperactiva, Legal. muito assim, acelerada. Eu estava voltando do meu trabalho e
fui para academia, então eu estou muito assim, ah, e você? Tô chegando bem, assim, muitas oportunidades de trabalho e esse mês encheu, assim, então tô controlando os trabalhos voluntários com os trabalhos, né, pessoais, mas é gratidão, né, como a Ara me falou, né? E o que você espera dessa sessão, dessa primeira sessão? Ah, eu espero ajudar que a gente cada vez fique mais solto, mais acreditando um no outro, sabe? Eu acredito muito em rede, eu, cara. Eu não preciso saber tudo, eu preciso saber quem sabe, né? Então, Sí, e muy você? buena frase. E você? Eu chego nessa sessão com muita alegria, muita emoção de conhecer novas pessoas. Eu nunca como se diz? Nunca aprendi muito sobre REN ou REN, Hum. então eu não conheço ninguém, estou muito entusiasmada. Acho que Ah, legal. posso dar muita alegria. É. E além da alegria, o que você pode contribuir para o nosso Mm, trabalho? Alegria já é importante, transmitir, né? transmitir confianza Hum, en los otros para quebrar o gelo legal. y que todos se sientan tranquilos Não, conmigo. parabéns, parabéns. Confiança, sabe que é o primeiro passo para o nosso desenvolvimento individual, confiar em você mesmo, sabe? Né? Quando você começa a confiar em você mesmo, você abre para um despertar, que aí você consegue desenvolver relação com o outro ou desenvolver confiança no outro. Mas o primeiro momento é você com você mesmo, sabe? Acreditar que você tem pontos que são bons e celebrar, né? E tudo bem, tem pontos que de melhorar. Eu falo, e, cara, tem um livro chama Comunicação Não Violenta. Ah, Rosenberg Marshall. E lá eu ressignifiquei a palavra erro por aprendizagem. Então eu não falo que eu erro. Eu falo que às vezes eu acerto e às vezes eu aprendo. qué bueno. E tá tudo bem, Quiero né? escribir. Né? E tá tudo bem, né? Então, mas confiança, parabéns. Confiança, assim, trabalhe a confiança de você com você mesmo. E fortaleça essa confiança. É o Sí, primeiro movimento. Acredite em você. E só o fato de você estar aqui, você tem que celebrar, eu, cara. Então sí, sí, já sí, sí. celebra. E você não precisa falar isso para outras pessoas, mas você com você mesmo, se reconheça e celebre. Ay, me cuesta, es un punto fraco de mí, Hum, mi hum. reconocer y mi, como me abrazar. Vamos exercitar. Aproveita esse momento com a gente Sí, para exercitar. E não é holofote, tá? Não vaidade. Não é, não, não. É sí, se sí, sí. reconhecer e se fortalecer. Ujú. E aí, assim, você pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Quiero anotar. É. Às No vezes hace eu falta, acerto, no hace falta saber todo, pero saber quién sabe. é, e às vezes eu acerto e às vezes eu aprendo. E é gostoso quando fica simples, sabe, Yukari? Sí, É libertador, né? Muito arigato. bem! Arigatou, Yukari-san! Sejam muito bem-vindos. Pessoal, a gente está usando uma ferramenta que chama EduPulse. E eu queria convidar quem ainda não se conectou, se conectar, tá? E podem manter o celular conectado, tá? Que a gente vai manter ele e ele vai ser a nossa fonte de coleta de informações, tá? Esperar o pessoal se conectar. Todo mundo conseguiu? Alguém com dificuldade?
E podem deixar o celular conectado, tá? Que ele vai passar alguns slides, eu vou compartilhar também, mas ele vai ser nosso instrumento de comunicação. E eu queria perguntar para vocês aqui, como foi a experiência, né? Em uma palavra, como é que vocês estão chegando? Aí podem digitar mais de uma vez, tá, Yukari? Né? E experimenta a ferramenta, dá para colocar emojis também, né? Então, podem testar, viu, Malena? Testem isso, vão testando, experimentando. Essa vai ser a ferramenta nossa de comunicação. Inspirado, expectante, cansada, mas animada, emocionada, que legal. Intrigado. Sabe que curiosidade é algo que é importante, viu, gente? Importante. Curiosa, olha, vi apareceu curiosa aqui. Muito legal, muito legal. Como foi essa primeira experiência com vocês? Deixa eu parar. Esse primeiro bate-papo de vocês, com vocês mesmos, É engraçado, Namora. né? Foi com coincidências. Ah, Quer que eu explique? pode, explique. Eu não sei, você quer deixar para outros falarem? Não? Pode. É que eu comecei, primeiro foi o Hideo do Rio de Janeiro, né? Ele é também da Arém de lá, né? Então já começou com alguém que é da Arém também, né? Ah, E que ele tem, a gente acabou ficando só nas apresentações, os 3 primeiros legal. minutos. Ah, Aí no segundo eu falei com a Malena, né? E ela é do Uracenque de Buenos Aires. E a gente vai fazer um evento com o pessoal do Uracenque dia 8 de março, ó, daqui de São Paulo. Eu achei muita coincidência. E depois, por último, a gente conversou com o Tossui, né? Só que eu tive dificuldade no áudio. Aí a gente conversou pelo chat, né? E ele veio com muita alegria, assim, com expectativa para aprender, né? legal, Eu legal. achei que teve muitas coincidências. Harold, eu posso te falar que eu não acredito em É, coincidências. Tem é. causas, são causas. É causas que precisa acontecer, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. É. Muito legal, pessoal. Muito bom, muito bom. Eu pedi para vocês resgatar uma história, né? Uma história que vocês vivenciaram, né, Malena? Que vocês têm orgulho. Yukari, aí vai aquele exercício. Eu estava falando da Yukari que é importante a gente se reconhecer, se celebrar. Aqui é um exercício para isso, né? E aí, eu queria que dar uns minutinhos para quem não resgatou essa história, pudesse resgatar. Oi, Leslie, dá uma boa noite para nós aqui. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Desculpa aí o atraso, eu estava em deslocamento, minha bateria acabou, mas deu tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não consigo ver quem está online aqui. Ah, aqui, Shimano, Eduardo, Harumi, Júlia, Malena, quem mais? Hideo, Yukari. Eu tenho uma parente aqui vindo com uma Ishi. Vamos dizer É Yukari, é que eu Yukari. privilegiei ela. Prazer. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes com essa possibilidade de tê-los aqui conosco. Será um dia fantástico. Estamos preparando tudo com muito carinho e eu espero que seja realmente muito impactante para vocês no retorno de vocês aos seus países, às suas cidades e também aqui em Brasília. Obrigada a todos e aí eu vou deixar o Nomura tocando aí. Vai lá, Nomura. Beleza, Les, seja bem-vindo aqui. Obrigada. Pessoal, então, nós vamos para uma atividade. Eu estava conversando com a Yukari agora há pouco. Não no sentido de expor para as pessoas, mas como é importante nós nos reconhecermos e como é importante nós celebrarmos nossas realizações e nossas conquistas. Sabe, Marlene, não é questão de vaidade, sabe? É uma questão de reconhecimento mesmo, de acolhimento e reconhecimento, né? E é importante, então, vocês sempre, em tempos, terem essas histórias, né? Até no sentido, né, Harumi, de recarregar, né?
são momentos que foram muito importantes, e às vezes quando a gente até está numa situação um pouco mais difícil e tal, a gente até fala assim, sabe, Yukari, respira, respira, né? E a gente vai fazer algumas sessões de respiração ao longo do nosso encontro, mas respira, né? E vai lá para aquela história, relembra, sente de novo as sensações, né? Vive também os momentos. Então, a ideia aqui, deixa eu, a ideia aqui é vocês resgatarem essa história. Tudo bem? Todo mundo já está com uma história, já tem essa história resgatada? Beleza. Então, eu vou colocar vocês em duplas, vai ser 10 minutos, tá, Hideo? Mais ou menos 5 minutos para cada um, né? E se vocês puderem, peguem uma folha de papel ou até no computador para anotar, para que você anote a história do outro. Então, um fala e um anota, depois inverte. Quem anotou fala e quem falou anota. Tudo bem? Né? 5 minutos para cada um. E procure identificar quais foram os comportamentos, sabe, Harumi? O que que foi importante? A gente não está falando de pessoas, a gente está falando de comportamentos, sobre o ecossistema. Então, procurem identificar, né, essas características e só faça a pergunta se for necessário. Tome nota, né? Deixe a pessoa falar de forma fluida, de forma muito natural. Tudo bem? Tá? Danilo-san, nós vamos fazer uma atividade. O que que você entendeu que nós vamos fazer nesses 10 minutos lá nas salinhas? Fala pra gente aí. Boa Então, noite. basicamente, cada pessoa vai falar, né, 5 minutos, falar um pouco dessa história de sucesso, né, dentro da comunidade Nikkei. A outra pessoa vai anotar e o objetivo é encontrar padrões, né? Como você bem falou, não existe coincidências, né? Então, encontrar ali padrões, encontrar ah, fatos, né? E Isso, com a comunidade Nikkei é muito parecida, né? A gente vê que mesmo no Brasil ou nos outros países sempre tem alguns padrões que ainda ficam, né? Independente de isso, barreiras linguísticas, etc. Mas sempre tem alguns padrões que a cultura japonesa é muito forte, né? isso. Então sempre tentem capturar essa pérola, né? Do que fez a virar de sucesso. Obrigado, Danilo. Boas conversas, 10 minutos, né? Lembram daquele cuidado, né? Com o tempo, com o espaço da fala, um com o outro. Vamos praticar. Boas conversas, pessoal. Até daqui a pouco. O un subsidio de JICA para mejorar infraestructura de Caican, que tenía problemas con el tellado. Y Tosui-san contó su experiencia organizando un Matsuri en su comunidad, en donde no había muchas personas Nikkei, entonces encontraron la oportunidad de pedir ayuda a la comunidad brasilera, a los brasileros para poder organizar el Matsuri. Em, Haciendo un resumen, escribí algunas palabras acá en la app. Por ejemplo, la convicción, la resiliencia, también la importancia de la identidad. Es como que ese amor a la camiseta o amor a lo que hacemos es muy importante porque te ayuda a superar momentos difíciles. Yo hablé sobre la Copani de Paraguay, que me tocó ser coordinadora del encuentro de jóvenes y hubo muchos momentos en donde yo estaba muy cansada, yo lloraba así, pero lloraba del cansancio, no así de odio, era así del cansancio, pero cuando fue la Copani ya lloraba, pero de gratitud, ¿verdad? Era así de la emoción, del orgullo de haber terminado un evento tan grande. Y ahora yo recuerdo esos momentos, pero con mucha alegría. Ya no me acuerdo de los momentos difíciles o de los momentos así de cansancio, de las peleas de la comisión, sino que solamente tengo recuerdos de lo lindo de ese compartir con mi comunidad, con mi gente, con mi equipo.
Entonces, para mí, lo que más me llevo de este espacio es de que todos tenemos diferentes actividades, pero al final o sea, todos hablamos sobre esa resiliencia o ese trabajar para un objetivo en común, esa comunidad, sentido de comunidad. Y eso, Pues, salva de palmas! Salva de palmas, salva de palmas. É, gracias. Yukari, fica aberto ainda, Tosui, se achar que tem mais alguma coisa, né, Hideo, podem complementar, tá? Se tiver mais itens aqui. Obrigado, Yukari. Akemi, Harumi, Júlia, Kenzo, quem cai para frente? Cair para frente é se jogar, tá, Yukari? É falar. É a gíria, né? Cair para frente. Eu já falei no começo, eu vou deixar para eles falarem agora. Bora lá. Eu posso falar, só que a minha câmera tá. Eu não sei por quê. Se tá bloqueado aí. Não, mas tranquilo, pode ir, Akemi, a gente te ouve bem. Tá. Nós tivemos. Foi bem engraçado, na verdade, no começo, porque foi um grupo que foi eu, o meu irmão e a Júlia, né? Porque nós três somos de Brasília, mas aí a gente caiu na gargalhada assim que entramos na chamada e a Haruma ficou, oxe, o que o povo tá correndo aqui? Aí eu expliquei, né? Mas enfim, foi engraçado. Ahn, a gente assim, as palavras que a gente teve mais, né, foi pertencimento, foi também senso de comunidade e acreditar, né? Porque nas, assim, na história da Júlia, do Kenzo, a minha, da Harumi, foi tudo muito senso de comunidade mesmo, com as pessoas se ajudando, se apoiando e lembrando sempre a gente que nós não somos somente um indivíduo, né? Se todos nós, cada indivíduo se esforçar, todos do grupo ganham, né? Resumindo, foi isso. E Kenzo, você podia falar algumas coisas que você anotou também. Eu coloquei aqui, enquanto a gente estava conversando, eu coloquei algumas palavras que é. Ixi, cadê? Conexão, que é a conexão, era a conexão entre as pessoas, porque a Harumi tinha falado sobre como ela conseguiu formar amizades e conexões entre empresários em São Paulo, e ela ficou muito feliz observando essa evolução dos eventos que ela estava encabeçando, tanto o em Mulheres quanto o em São Paulo. O empenho de persistir nas coisas e o acreditar também, o pertencimento e coletividade que a Kim já falou. Foram essas que eu fui colocando aqui. O grupo se sente contemplado com as palavras que estão aqui sendo apresentadas e continua aberto aqui, tá? Para a gente falar. Muito bem, salva de palmas, Akemi, Harumi, Julia Né? e Kenzo. E aí eu falo, gente. Nomura-san, Ah, Nomura-san, tá tudo perfeito que eles colocaram. Só tem uma a mais que eu acho que a gente pode complementar, que não deu tempo, que a gente estava fazendo o tá. fechamento quando foi bem no finalzinho, Pode mas colocar, pode. teria mais uma que eu vi nas histórias em comum, perseverança. Ah, então coloquem aí, gente. Perseverança. Quem tiver aí com. Perseverança, por exemplo, perseverança quando eles contam da história do taekwondo do treino, né? Perseverança quando voluntariado, né, em algo novo, né, que Uhum, desconhecia. Perseverança quando precisa fazer as coisas ali e construir aquilo. Então, eu percebi assim também o pertencimento coletivo, né? Mas é também uhum. muito forte a perseverança entre todas as histórias, assim. E é legal, assim, que aqui dá uma radiografia, né, Harumi, da gente Uhum. pensar para a formação de alguém da comunidade, esses são
é o que a gente chama aí, cara, de talvez valores inegociáveis, né? Que sejam importantes a gente trabalhar, desenvolver e identificar, né? Nas pessoas. Muito bom, acho que tá ficando legal. Danilo, Eduardo, Malena, Sara, quem cai para frente? Olha, eu já falei bastante. Vou deixar pro meu grupo falar. Vamos lá. Gentileza, é isso aí. Não tenham medo, aproveitem. Vai ser um exercício. Um de cada vez, tá? É, a gente pode ficar aqui, né? Não tem problema, não. Vai me dar fome, mas a gente ainda aguenta. Vamos lá, Sara, Dani, Sara, Eduardo, Malena, quem gostaria de experimentar? Depois eu vou trocando, hein? Se vocês não forem, eu vou escolher. Vou falar um pouquinho, então. Vai lá, Sara. É a história do Eduardo e a minha, do pessoal. Eu vi que a gratidão, né? Mesmo o nosso trabalho sendo exaustivo, o trabalho do Eduardo ele é dono do restaurante, né? Então tem que estar lá de manhã e sair tarde, então é exaustivo, só que é feliz, restaurante japonês, né? Então ter esse contato com a nossa cultura, ter ali, ver o resultado do seu trabalho todo dia é muito bom, do meu voluntariado. Também teve a organização que foi a Harumi, né? Que ajudou na cerimônia do chá, ter esse senso de comunidade, a, como é que é? A afetividade assim com as suas memórias, do Danilo com o Taiko. Isso é muito importante para continuar esse senso de comunidade, de identidade Nikkei. Legal, Sara. Quem puder colocar gratidão, que a Sara falou, afetividade, né, Sara? Também. Isso. Tá. Tudo bem, pessoal? Salva de palmas para o grupo. Muito bom, muito bom, muito bom. É, aqui a gente então tem uma lista, né, de várias coisas que são importantes. E aí eu queria, sabe, o cara, dar uma chacoalhada, para provocar o seguinte: monta uma lista aí, o cara, de tudo que você e o grupo precisaria fazer para que uma comunidade Nikkei ela acabasse. Um projeto não desse certo. O seu Copane fosse um fracasso. Eu vou dar 1 minuto para vocês para escreverem, né? O que precisa acontecer para dar ruim a Kemi? Para, sabe, para não dar certo. Para o projeto Kenzo. Hideo, é um convite mesmo. Destruam a comunidade. Destruam a comunidade. O que precisa acontecer, Yukari? Faz uma lista em silêncio aí, 2 minutinhos para vocês escreverem. Tudo que precisa acontecer para a comunidade não dar certo, para os projetos, iniciativas acabarem. É bem ao contrário, né, Harumi? Agora é uma inversão de polaridade aí. Agora é para acabar, assim. Sim, acabem com a comunidade. O que não pode faltar? Pelo menos lista umas 5. Aí a gente vai levar vocês para o grupo para conversar. Júlia, acaba com a comunidade. Acaba com o projeto. O que precisa acontecer? Ó, sorriso, sorriso. Sorriso de nervoso, né, Júlia? E vocês sabem, né? Vocês sabem o que precisa acontecer para acabar. Vocês viveram já, né? A gente falou de coisas boas, né, Danilo? Mas agora é um espaço para a gente falar das coisas que não foram tão boas assim. Eu vou manter os grupos, tá? Quando montarem a lista aí, deem um ok, só para eu ter um sinalzinho aqui. Aí para. O que eu preciso fazer, Eduardo, para acabar com o projeto que você tem da cultura no restaurante? Imagina, assim. Nós vamos para os grupos de novo, os mesmos grupos, já os quartetos, tá? Vou deixar os quartetos já formados.
Eu vou deixar 10 minutos para vocês compartilharem essa lista, né? E fazerem a mesma coisa, sintetizarem. O que que é comum na lista de vocês para acabar com o projeto, tá, Eduardo? Não tenham medo, é para acabar com o projeto mesmo, tá? Acabar com a comunidade. Tudo bem? Então, olha lá, respirem mais 10 minutinhos para montar agora essa lista para acabar com a comunidade. Nesse momento, eles estão na sala, eles então, criaram individualmente as listas e agora eles estão consolidando e está gerando esse mapa de referências, de quais são os comportamentos ou sistemas que podem garantir o fracasso da comunidade. Interessante é ver que são comportamentos, né, que talvez possam até serem trabalhados, mas vai muito do caráter enfim, das questões, do desenvolvimento da própria pessoa, né? Que é algo que a gente chama de soft skills, né? Que é possível a gente trabalhar ou identificar, né? Convidar ele para se desenvolver. Ou avaliar que ele realmente não teria condições de estar naquele grupo. Então, bem interessante a gente fazer essa reflexão dos comportamentos que tracionam e dos comportamentos que desagregam. É uma coisa interessante, né, Harumi? A gente contrata por conhecimento, habilidade e demite por comportamento, né? O que a gente quer trazer aqui para uma reflexão, até aqui trazendo para uma referência, né, Eduardo? E você que trabalha com comércio, né? Como seria bom se a gente contratasse por comportamento também, né? Porque conhecimento e habilidade as pessoas podem ir desenvolvendo, né? Mas comportamento é mais difícil, né? E até assim, eu até ia fazer uma atividade de achar o que mais acontece, mas acho que de alguma forma tudo isso acontece, né? E deu, em certa medida, em certa proporção, tá muito equilibrado, né, Danilo? Eu gostaria de ouvir uma ou duas vozes, assim, para ver o que que essas palavras possam estar ressoando para vocês. Não é exclusividade de uma ou duas comunidades, né? Essas situações. Assim, a gente tava com um grupo bem diverso, né? Tava eu, a Sara de Brasília, a Malena de Buenos Aires, então outro país, e o Eduardo do Rio de Janeiro, né? É do Rio de Janeiro, né? Então, não, do Curitiba, desculpa, Curitiba. Curitiba. Então, e a gente vê que muitas vezes os problemas que nós temos, a gente falou bastante sobre a questão do problema de gerações, né? De às vezes uma geração não entende a outra, não tem aquela sucessão, né, entre as Uhum. gerações. Então, é um problema que eles têm lá em Curitiba, mas que nós temos aqui em Brasília, que em Buenos Aires também tem esse mesmo problema, né? Então a gente tem os mesmos problemas em vários ambientes Nikkeis diferentes. E aí uma Uhum. coisa que a gente comentou também, se a gente fosse fazer uma lista aqui de como desenvolver, criar um projeto Nikkei, a gente demoraria horas aqui para fazer essa lista, mas como é uma lista de fracasso, de problemas, é bem mais rápido, porque justamente um fatorzinho pequeno já consegue derrubar. Agora, para você criar um império, você precisa de muito É, trabalho, né? é. Então, foi algumas das poucas e muitas reflexões que tivemos, né? Entendi. Não, legal, legal. E para a gente fechar, eu queria fazer um convite para vocês agora, tá? A partir dessas listas, né? A gente vê que tem algumas coisas que vocês estão fazendo e que, que se assemelham, né, a esses comportamentos. Tem fatores de sucesso, né, que alavancam, que foi aquela primeira atividade que a gente fez,
E tem fatores que é, é, fracassam, né, Rideu? Fazem ao contrário, né? Tem forças antagônicas. E aí queria que vocês refletissem em grupo, né? De tudo que a gente viu, tanto aquilo que a alavanca como aquilo que nos segura, né? O que que, o que que a gente pode estar fazendo para que esses comportamentos, né, Yukari, o que é bom se potencialize e o que não é bom não se aumente? Ou até algo que eu estou fazendo que é bom até neutraliza essa atividade que está gerando fracasso. Vocês falaram de comunicação, né, que às vezes é importante, né, e ajuda. E ela neutraliza muita coisa dos fracassos, né? Então, eu queria que vocês pensassem, né? Olhassem essas duas listas o que que pode ajudar vocês a fortalecer práticas que geram mais sucesso e que ao mesmo tempo possam eliminar esses fracassos? Queria que vocês pensassem aí uns minutinhos, que ações e ações que estejam no governo de vocês, sabe, Júlia? Que não dependa de outra pessoa, mas que vocês mesmos possam fazer para que dentro da sua condição você pudesse estar ajudando a potencializar os fatores de sucesso e diminuindo esses fracassos. Por exemplo, exercitar a comunicação, né? Esse exercício que nós fizemos, Júlia, que eu estou experimentando com vocês, que é o parafrasear, que é assim, Júlia, repete com as tuas palavras o que você entendeu dessa atividade. Ele vai me ajudar a checar se eu conseguir me expressar bem o que eu queria com você. É uma forma, é uma ação que está no meu governo que eu possa fazer para ajudar na comunicação, por exemplo, né? Então, pensem em que atividades, Malena, vocês estariam na gestão de vocês e que vocês poderiam estar fazendo para tanto potencializar o fator de sucesso, como eliminar ou diminuir essas questões de fracasso. Um minutinho para vocês pensarem. Pensem em duas ou três ações, tá? Não precisa ser uma, mas aquilo que esteja no seu governo, entendeu? Que não dependa de outra pessoa, de uma entidade, mas somente de vocês. Quando eu estiver ok, tem joinha aqui para eu. Duas ou três ações por um primeiro exercício, sabe, Júlia? De pensar o que estaria no meu governo, agora que eu tenho uma realidade um pouco mais clara, né? Do que me alavanca e do que me segura, o que eu posso fazer? Eduardo, ok, o cara é ok, Danilo, ok. Nós vamos para a sala agora, 12 minutos. Como é que vai funcionar essa dinâmica, tá, Danilo? Vocês vão estar em trios ou quartetos, tá? Tem um quarteto aqui. Nos primeiros minutos, cada um só vai falar das ações, sem julgar, tá? Então, Danilo fala, Eduardo fala, Malena fala. As ações, sem julgamento. Depois que os três falarem as ações, vocês vão dando ideias um para os outros de como pode implementar ou melhorar a ação. Então, nos primeiros minutos, Eduardo, é só para falar a ação, né? Fala as três ações, escuta o outro três ações, outros três ações. Aí depois vocês podem conversar. Talvez o Eduardo tenha uma ideia para o Danilo que o Danilo não tinha pensado. Então, opa, né? Talvez a Malena tenha uma ideia para o Eduardo que talvez não tinha pensado. Então, o resto do tempo vocês vão poder se ajudar, né, a melhorar a ideia ou até checar, Júlia, você já fez tal coisa, né? Então podem fazer perguntas, podem melhorar as ideias. Então os primeiros minutos é só uma rodada de falar as ideias sem julgamento, aí depois vocês vão poder se ajudar e compartilhar uns com os outros. Tossui, tudo bem? Tudo certo. Legal. E o Cari, deu para compreender? Beleza, Malena? Então tá. Então, 12 minutinhos agora para gerar ideias, tá? E eu vou deixar, na medida que vocês forem amadurecendo as ideias, eu vou deixar esse espaço para que vocês possam colocar as ideias que vocês foram gerando, tá bom? Então, boas conversas, até daqui a pouco. Foi interessante.
Hum. Tô adorando, hein? Tem que fazer isso mais vezes. Olha, vamos criar. Isso aqui é uma mecânica. E a ideia, viu, Rideu, também, toda essa expertise dessa sequência de atividades, caso vocês queiram, de eu ir ensinando vocês para praticarem. Você vê que, assim, eu sei que até assim, um cuidado que eu tenho por conta das horas, a gente passou aqui um tempo, mas é dinâmico, né? A gente não para. E uma coisa bem interessante, né? Para a gente fechar, como foi a experiência da criação? Bom, no nosso grupo, né, foi eu, Hideo e Danilo chamando. Mas a gente não conseguiu exatamente concluir, Tá, tipo assim, dar soluções, né? Sugerir. Eu consegui uma sugestão, mas eu não consegui a outra, tá. de falar, porque acho que a gente se perdeu um pouco no tempo ali falando as nossas questões, né? Uhum. Mas foi muito interessante, porque eu não conheço muito da comunidade do Rio de Janeiro, né? Então foi muito curioso ouvir as coisas que o Hideo falou. Porque assim, a gente sabe que o famoso é São Paulo e Londrina, né? Paraná, né? Uhum. No Brasil, que o resto é tudo muito pequenininho. Mas então do Rio de Janeiro foi muito interessante e ele falou pontos históricos assim que faz total sentido para o que a comunidade virou o que é hoje lá. Então foi muito legal, muito interessante. Legal, legal. Muito bom. Parabéns, Ideu. Obrigado, hein? Um Quem ponto que eu mais? queria muito. Ah, desculpa. Que eu queria muito me aprofundar, mas não dá tempo, assim, queria muito ouvir a motivação pessoal de cada um, sabe? Porque, Ah, no geral, sim, participação de CAICAN, diretoria, promover evento, mas queria muito poder ter o tempo de perguntar para cada um o que move cada um de vocês, sabe? Eu acho que eu gosto muito de ouvir a história de todos. Ah, se tiver tempo, vamos gostaria muito fazer. de conhecer todos, né? Talvez na próxima sessão, Ideu, eu vou pegar a sua ideia e a gente fazer o aquecimento com essa provocação, sabe? Para que vocês Tenho conversem sobre isso. Deixa comigo aqui que eu vou. certeza que tem muitas pessoas que têm assim ideias inspiradoras aí. Não, legal. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu fiz. Uma área que eu tenho trabalhado muito é com IA, sabe? E é muito interessante assim, a gente usar essa capacidade de imagens, textos, né? E, enfim, de conversar. E o que que eu fiz, Ideu? Eu peguei aquelas palavras, né? Tanto a parte das fortalezas como as partes das fraquezas, e pedi para ele criar uma mecânica de e se, né? Que era para ele dar ideias, vamos dizer assim, né? Então ele gerou uma série de ECs para potencializar as fortalezas e os ECs para reduzir e eliminar as fraquezas, tá? E depois eu pedi para ele criar ações que estejam no governo, que é o que eu pedi para vocês. E ele gerou algumas aqui, né? Eu deixei o link para vocês que vocês conseguem acessar esse corpo de documento, tá? E é uma coisa que, assim, a gente fica mal acostumado, mas eu não consigo, sem passar por ele, fazer algumas coisinhas que eu faço no dia a dia. Então, queria só compartilhar, essa experiência com vocês para que a gente possa usar também nas nossas atividades aqui, tá? E na medida que vocês quiserem também ir aprendendo, né, como poder utilizar essas novas tecnologias, tá dentro do nosso escopo aqui, tá, Malena? Da gente fazer essas trocas de experiência, tá? Que mais? Gostaria de ver mais uma ou duas vozes aqui para a gente finalizar. Como que foi, essa experiência de hoje, né? Na, na comunicação e nessa experiência, né? Eu sei que é um tema não é leve, né? É um tema denso, mas a gente tentar trazer de forma leve, descontraída, com trocas. O meu comentário vai ser bem breve. Eu achei muito interessante que, mesmo sendo pessoas de vários lugares muito distantes, são vivências bem parecidas só por serem Nikkeis e fazerem parte de uma comunidade.
Isso é muito interessante. E é só isso meu comentário mesmo. Então, Kenzo, uma coisa que eu queria aqui, que talvez a gente consiga buscar, a gente chama de Pareto, sabe? É 80-20. Talvez a gente encontre esses 20 situações que são comuns, que se a gente trabalhar, Kenzo, a gente consegue entregar, pelo menos assim, talvez uma alternativa de ideia para mais comunidades, né? Então, um pouco da minha provocação é da gente achar esse 80-20. E na medida que fizer sentido, a gente foca nos 20, que vai atender 80% da experiência. Legal, gente, para a Show. gente. Hum, Ah, desculpa. Só vai fazer lá, um Júlia. comentário breve, para acompanhar o que o Kenzie falou, né? É muito legal a gente ter esse espaço, e só dando um contexto para quem eu não conversei. Eu, Kenzo Yokozawa, Kemi Yokozawa, o Danilo Shimano, a Sara Matsuguma, a gente faz parte da Arém Jovens aqui em Brasília. E a liderança no ano passado a gente sofreu muito, 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 assim, pensando o que a gente está fazendo é certo, a gente está conseguindo guiar esses jovens para um bom caminho, a gente está conseguindo resolver os problemas que a Arém Brasil tinha com relação à juventude. Será que a gente realmente está fazendo algo legal? Está indo no caminho certo? E hoje, conversando com as pessoas de outros estados, trocando ideias, falando um pouco do que a gente conquistou no passado, as soluções que a gente encontrou na Arem Jovens para fazer as gerações se comunicarem, para fazer os jovens engajarem, isso é muito legal, sabe? Isso é muito importante a gente compartilhar isso, ver quais são os problemas nos outros estados, porque a gente, como Arem Jovens aqui de Brasília e como jovens líderes, a gente não quer de forma alguma que a comunidade morra e enfraquece, ou que os jovens não participem mais, sabe? Então, ver falar que no Rio os jovens não estão tão engajados por conta de faculdade, por conta de trabalho. Poxa, aqui em Brasília eles também têm faculdade de trabalho, mas a gente tem algumas ideias que está cativando eles. Será que a gente não consegue conversar com o pessoal do Rio para falar, ó, isso aqui deu muito certo, e se a gente fizesse isso no Rio também? Ah, em Manaus a gente está tendo problema com jovens com tal situação. Não, mas espera, aqui em Brasília a gente tem um case de sucesso que aconteceu isso. E se implementar em Manaus, então, nossa, minha cabeça tá fazendo tipo, bom, muita gente para conversar, muitas ideias para trocar. Então, e às vezes, por isso que eu falo, É, quanto vale uma boa ideia, né, Júlia? Né? Vai lá, Rideu. a gente pega muito exemplo de outros estados, São Paulo, principalmente, né, Brasília. Mas, assim, realmente a gente tem que ouvir os jovens para entender, né? Eu fiz aquela pesquisa que eu comentei antes com jovens daqui, sobre questão de participação, interesses, né? Da questão da faculdade, a gente tem um problema muito grande que, assim, para a maioria dos Nikkeis que moram no interior, eles começam a estudar na cidade. E, assim, quando eu fiz faculdade, eu passei por isso também, que a gente perde 3 horas para ir para o trabalho, ir para a faculdade, depois mais 3 horas para voltar. Quando a gente chega em casa, já é meia-noite. A gente sai 4h30 da manhã e só chega meia-noite em casa. Então, realmente, não dá tempo, sabe, para quem começa essa rotina. Aí o pessoal acaba se mudando, vai para outros municípios, para outros estados até, né, e acaba se desvinculando do CAICAM. É isso que acontece aqui, né, a distância geográfica, realmente, né. Legal. Pessoal, para a gente fechar, tem lição para casa. Pro carnaval aqui, né? E agora que aí o cara falou que tem carnaval lá também, mas enfim. Na próxima sessão, com base em. Eu vou fazer um relatório, né, do que a gente produziu. Eu até deixei algumas imagens, mas vou tirar algumas percepções. Para vocês trazerem uma ideia de projeto ou um projeto que já está executando na sua comunidade e identificar o desafio, um grande desafio que você tenha, que pode ser alguma dessas que a gente mapeou, tá? Né? Acho que aqui a gente já começa a ter alguns sinais, né, Harun, de coisas que podem viabilizar o projeto, né, Yukari? Às vezes acontece, né? Se acontecer algumas coisas daquela. E para vocês transformarem uma frase que a gente chama de que maneiras, né?
Então, vamos supor que a Malena está com o projeto da cerimônia do chá. De que maneiras nós podemos, tarará, da cerimônia do chá? Ou pode ser que seja um problema dentro desse projeto, tá? Então, tem uma ferramenta aqui que é bem interessante para ajudar a ampliar um pouquinho mais a visão da sua estrutura. Vou dar um exemplo aqui. Harumi, vou te convidar para o exercício. Me fala um de que maneiras que você tem aí nos seus projetos. Me explica um pouco melhor, Muração. Você tem um projeto que você quer desenvolver, né? Hum. Me fala qual que é. A gente está fazendo o que a gente está fazendo atualmente. O Dia Internacional das Mulheres, né? Tá, Com o Casarão do Chá, Ateliê Hideco Roma e Nippon Country Club. Três grandes tá, instituições. beleza. Por que vocês estão fazendo esse evento? Porque a gente quer trazer a cultura japonesa para dentro do clube para as pessoas que desejam ter essa experiência, né? Para ajudar Por elas que você... terem, para elas terem um enriquecimento cultural. E esse evento ele é beneficente também. Mas o ponto central dele é para poder ensinar para as pessoas sobre cerâmica e empreendedorismo feminino. Então, todas as mulheres são ceramistas, talk show Só a Mulher no Palco, foi uma decisão nossa para Tá. poder justamente dar essa visibilidade para as mulheres, né? Por que trazer o empreendedorismo feminino para dentro e ser cerâmica? É, porque está ligado com o nosso propósito, né? De trazer essa visibilidade dessas mulheres e trazer a cultura para as pessoas, elas poderem Por, ter essa oportunidade. por que trazer a visibilidade? Entende, gente? Então, vocês vão fazendo perguntas em Ah, cima do porquê do porquê de cada coisa. para Ah, ampliar do evento um monte de outras hum, coisas que pode ser que alguma dessas é que seja um cerne de dificuldade. uhum, Tá? Então, essa técnica do porquê é para você investigar problemas, tá? E tentar achar o que a gente chama, Eduardo, da raiz, da causa raiz, tá? Então, você faz porquê em cima da resposta, tá, Júlio? Aí depois você fala o para quê para ter uma visão de futuro, né? Harumi, para que você quer desenvolver esse projeto? Então, o porquê investiga o passado e talvez uma dor, e o para quê, Yukari, ajuda a verificar a visão de futuro, né? Pode ser que o de que maneiras esteja em algum desses itens que vocês levantem, tá? Não necessariamente é aquele central. O central, ele é só uma inspiração, sabe, Eduardo? Para você poder fazer as perguntas por quê e para quê, e talvez dali vocês tirem algum item que é mais problemático, sabe, Malena? E que vocês queiram trazer. Então, uma técnica muito interessante de investigação para fazer uma verificação dos elementos que compõem aquele projeto central. Uma dica aqui para gente deixar. E Namora, eu para. fiquei. Namora, antes de você avançar, posso fazer uma pergunta para ti? Claro, claro. Essa busca desse porquê em cima de porquê, que até me deu um nó um pouco, né? Aham, Mas aham. assim, seria para a gente conseguir achar a essência, o propósito daquilo que a gente está fazendo desse projeto? Ou qual é a dor que você viu que tem uma Hum, dor latente e que você quer sanar? entendi. Porque se Tre- você não tem uma dor clara, às vezes tem que rever a motivação do projeto, né? Então, esses porquês vão ajudar a dar clareza, né, Rideu? É um pouco do que Rideu trouxe, o significado. A gente pode até fazer esse exercício, Rideu, sobre essa questão nossa de estar atuando na comunidade, né? Por quê e para quê? E eu até convido fazer, deixa um segundo lição de para casa, acho que estimulado pela curiosidade do Rideu, que é cada um de nós fazer o porquê e o para quê, colocando essa questão de atuar dentro da comunidade, né? De que maneira nós podemos atuar na comunidade japonesa? Aí você pede para alguém fazer essas perguntas para você, tá? Entendeu? Para você ficar mais solto para responder, né? E aí você vai encontrar esses elementos, né? Que acho que vai trazer alguns fatos para você, entendeu? Né? De fazer essa, né? E acho que pode ser o objeto do nosso primeira atividade, né, no próximo encontro.
Eu acho que é uma forma aqui de exercício, tá? Muito bem. Deu para entender, Haruni? É um Deu, desbloqueio bem interessante, assim, para ver deu sim. significado. Deu sim, muito obrigada, Nomura-san. E agora queria fazer uma provocação, né? A partir da vivência que vocês tiveram, Yukari, uma coisa que você quer proteger daqui para frente e quer manter, que vocês gostariam de proteger, que é bom em vocês, viu, Yukari? Celebra que é bom, não tenha vergonha, né? Não é vaidade, não é ego, é reconhecimento, tá? Uma coisa que vocês querem proteger daqui para frente, que é bom em vocês e acho que é importante. Podem escrever no WhatsApp, parceria. WhatsApp não, né? Do Pulse. Isso é legal, né? Que eu estava conversando, acho que foi com o Cari mesmo, né? A gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber quem sabe. E a parceria, o network é para isso, cara. Sabe? De forma muito genuína. Dedicação, propósito, valores, cultura, amor porque nos hacemos, empatia, relacionamentos. E é importante, gente, que a gente fala assim, para quem não tem direção, Rideu, qualquer caminho serve, né? Então, as coisas que vocês querem proteger são valores, e podem ser valores que a gente chama de inegociáveis, sabe, Rideu? E você não deve abrir mão sobre isso que você protege, né? Vínculos, costumes, proatividade, né? Muito bom. Dedicação. Ah, idioma japonês. Muito bom. E a próxima pergunta, todo mundo conseguiu? Legal. Legal. Conexão com a cultura. E a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês é o que vocês, a partir de agora, ter tomado consciência de que tem coisas que ancoram, que vocês vão parar de repetir de fazer. Se vocês fazem, não vão fazer mais. Isso, legal. E não vai fazer mais. Legal. Sejam brutalmente honestos, viu, gente? Sejam brutalmente honestos. Legal. Legal. Isso aí, aquele. Falta de empatia, preconceitos. E, gente, a gente é ser humano, tá tudo bem, né, Kenza? A gente erra, né? Mas o importante é, ok, aprendi com isso, tô tomando consciência, né? Quero melhorar. Então, vamos para frente. Isso é importante. E o cara, uma outra mensagem legal que eu aprendi, se você quiser anotar, se fizer sentido. Fazer renúncias para poder fazer escolhas. Às vezes a gente tem que aprender a renunciar. Mais do que fazer escolhas sem poder, né? Aprender a fazer renúncias. Isso me ajudou bastante. Ajuda bastante. Não dá para fazer tudo, gente. Não dá para fazer. Importante a gente aprender a falar não. Quando não tiver alinhado aos valores, né? Gente, eu vou compilar todas as informações, né? Queria agradecer, né, pelo tempo de vocês. Domo arigatou gozaimasu, né? É, e uma última palavra, assim, como é que vocês estão saindo dessa experiência de hoje? Inspirada, animada para conhecer todos pessoalmente. Legal.
Ó, Totalmente. não precisa esperar, vocês podem combinar de conversar durante, né? Não precisa ir encontro, né? Vocês estão lá no mesmo canal de contatos, né? Acrescentou bastante. Antes de finalizar, não vai ter a foto, não, o print para a gente Vamos, postar vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Boa ideia, boa Boa, ideia, boa sempre ideia. tem alguém para lembrar, né? É. Esse é o nosso designer aqui. Quem mais? Como é que vocês estão saindo? Eu tô saindo assim reflexiva, ao mesmo tempo encantada, né? Porque eu tô tendo a oportunidade de ver pessoas de outros países. Eu tô vendo a oportunidade de conversar com jovens que estão, né, atuando ali firmes, né? Eu tô tendo a oportunidade de ver pessoas de outros estados. Então, assim, eu tô sendo reflexiva, né? Porque foi muita coisa que tocou as conversas, né? Então, isso me deixou mais É, é, introspectiva. perfeito. Mas é aquela introspecção que serve para crescimento, sabe? É, é. Exato, mas ao mesmo tempo assim muito encantada com as coisas que eu estou escutando, que eu estou aprendendo, que eu estou tendo oportunidade de realmente de me dar insights, né, de crescimento, de conhecimento. Então, é uma mistura de sentimentos, Nomura, te respondendo Legal. aí, eu tô Que saindo bom. com um monte de coisa. Mexida, né? Palavras mexida. Muito Um bom. monte de sentimento, assim. Ah, é. Gente, uma coisa que eu falo assim, para mim mesmo, sabe? Se não sou eu, quem é que vai ser? Isso não é agora, quando vai acontecer? Então, o pouco que a gente puder fazer, feito de forma genuína, legítima, sabe? Pode fazer a diferença. Não subestimem a capacidade individual de vocês, como pessoas, como profissionais, como agentes de transformação, viu, Kari? Não subestime. Não, por favor, gente, não subestime, né? O que a gente faz, o impacto que a gente pode causar, né, Rideu? E daqui uns anos uma pessoa vir e te agradecer e falar: Caraca, Rideu, pô, você falou um negócio que mexeu comigo e mudou a minha vida. Às vezes a gente não tem dimensão, né, quando a gente está nesse papel da liderança. Mas, gente, acontece. Eu já estou com uma certa idade, né, que eu falo que é bom ter um sênior no meio dos jovens, assim, né, de cabeça oxigenada, né? Mas é muito bom, gente, né? Aí vai fazer sentido, né? Porque a gente está vivenciando, tá bom? Kenzo, tira a nossa foto. Deixa eu botar aqui. Preparem sobrancelhas. Sara, seja bem-vinda. Prontinho. Vou Tirou a mandar uma. Sara? Sara abriu a câmera Ah, aqui. De novo. X, sushi. pronto. Beleza, gente. Então, obrigado. Ó, então, lição para casa. Duas lições. Uma de estar conversando com pessoas e trazer essas ideias, né? Vocês podem fazer esse mesmo exercício dentro da comunidade para checar se tem algo mais que fortalece ou que enfraquece, né? Então, vamos aumentar e a gente vai trabalhar os projetos de vocês, na próxima sessão, tá bom? Tossu, obrigado. Rideu, obrigado. Júlia, Eduardo, Akemi, Danilo, Yukari, Malena. Vamos trabalhar esse empoderamento, Yukari. Kenzo, Harumi-chan, obrigado. Sara, Tchau. gratidão. どうもありが Obrigado, とうござ gente. いました、野村さん。Ah, お疲れ様でした。お疲れ様でしお疲れ様でした。た。お疲れ様でした。じゃあじゃあ、おやすみなおやすみなささい。い。休み。休み。